estão vocês? Nós aqui estamos muito bem. Quando eu falo muito bem, eu falo muito bem. Você entendeu? Nós hoje vamos tratar sobre a música quando a melodia encontra a mente. Exploraremos a interseção onde a música e a psicologia se encontram. A música não é apenas uma forma de arte. A música ela é uma poderosa ferramenta que pode influenciar as nossas emoções, comportamentos e até a nossa saúde mental. Vocês sabiam disso? No programa de hoje, nós vamos mergulhar como a música pode impactar o bem-estar psicológico. Desde os efeitos terapêuticos de uma simples canção, né? Na, na, nenê. Lembra? Quem não já cantou? Quem não já ouviu? Não é verdade? Quem não já foi embalado por uma simples canção, até composições complexas que podem auxiliar no tratamento de algumas condições psicológicas. Conversaremos com um especialista, e quando eu falo especialista, vocês vão entender o que eu estou falando, que vai nos ajudar a entender as bases por trás de toda essa história. Vamos ouvir histórias impactantes, inspiradoras, de momentos vividos por esta pessoa e vão ajudar a transformar o seu olhar sobre a música e a psicologia. Prepare-se para explorar como os ritmos, a harmonia, a letra podem ser muito boa e moldar as nossas experiências emocionais e transformar a nossa percepção até sobre nós mesmos e até do mundo ao nosso redor. Junte-se a nós para descobrir o poder da música e seu papel essencial em nossa psicologia moderna. Meu nome é Elisama Brandão, graduanda em psicologia, apresentadora e anfitriã desse podcast, que é chamado Podcast Terapêutico. Eu vou apresentar aqui uma pessoa. O nome dele é Zeke Oliver. Meu querido amigo Zeke Oliver. É um prazer gigantesco ter você aqui. Apresente-se para nós, meu querido. Primeiramente, muito obrigado pela recepção. E como você falou, amigo mesmo é de infância, viu? Quer dizer, nós adolescentes nos conhecemos. Hoje nós estamos no auge da nossa adultidade. É. E guardando, né, todas essas experiências que trouxemos do passado. Cada um se direcionando na sua vocação. Você em N vocações, né? Eu não posso dizer muito quanto a isso, porque meu chamado foi muito definido, né? Sim. Desde a minha adolescência, eu já me sentia atraído pelas artes, sobretudo a arte musical, né? E depois a arte vocal, na qual eu sou realmente especialista. E não pude fazer muita escolha nesse sentido. Mas, como você acabou de dizer, a música está inserida em vários contextos da nossa sociedade, da nossa vida humana. Então, vamos tentar explorar e, quem sabe, através das minhas experiências, poder elucidar, né, algumas dúvidas que ficam. Muito obrigada. Fale-me sobre você. Então, meu nome é David, sou recém-formado em psicologia. É um prazer ter você conosco, David. Muito obrigado. Muito obrigado por sua participação de verdade. Meu nome é Luciana dos Santos, sou graduanda em psicologia e estamos aqui para mais um podcast. Perdão, eu não me apresentei, né, de forma acadêmica, pode dizer assim. Eu sou professor do Conservatório de Música, de canto popular. Sou bacharel em canto e licenciado em música também, então... Pianista maravilhoso, compositor, sem palavras. Pode falar mais. É isso. Eu não estou querendo revelar muito a minha idade aqui. Tá bom. Mas é tudo de bom. Então, Zé, que vamos começar assim. O que foi que te inspirou a começar essa jornada musical? E como você descreveria esse processo, né? De inspiração para começar e até aqui. Vamos lá. Então, interessante. Analisando a vida, né, o histórico, a biografia de muitos artistas do mundo, muitos deles começaram na igreja. Sim. Né, no ambiente religioso, sem diferenciarmos, né, digamos, segmentos religiosos. Sim. Mas a música religiosa. Podemos ver se os grandes artistas, Ray Charles, Whitney Houston, Michael Jackson, todos eles começaram
com esse primeiro contato com a música dentro do ambiente religioso. Sim. Comigo também não foi diferente, né? Eu acho que é uma grande escola, Sim. embora eu ache que a religião nos prende em algumas questões no sentido de externalizarmos mais essas aptidões. A música é feita para todos, Sim. inclusive para o louvor a Deus, né? Mas também para as pessoas que talvez não tenham identificação religiosa, mas que também são seres humanos e se sentem tocados de alguma forma A música é ritmo, né, Zé? Que fomos feitos Ritmo, com sentimento. ritmo. Então, o ser humano, independente de qualquer coisa, ele é musical. Mas não é foi minha verdade? grande escola, foi minha grande escola. Sim. Então, falando das duas grandes influências, né? Eu tive primeiramente uma influência no sentido da música instrumental. Não é? Eu lembro que quem me inspirou quando criança foi Richard Clayderman, pianista. Então, quando eu via, nossa, eu quero ser pianista. E foi o primeiro contato. Então, eu comecei como estudando piano no conservatório com os meus 10 anos de idade. E dentro desse contexto, eu pude desenvolver as aptidões de composição, acompanhando grupos vocais, acompanhando corais, e até mesmo como instrumentista, né? No início eu me via até como um virtuoso, eu achava que eu realmente seria um pianista, né? Seguir somente essa linha, mas nesse percurso eu fui descobrindo a questão da composição e do trabalho, sobretudo com a área vocal. Então, posteriormente, né, eu fiz um direcionamento maior para a área vocal, na qual realmente eu sou especializado. Então, embora eu na própria faculdade eu continuei o estudo de piano de forma mais aprofundada, mas já fazendo a graduação em canto. Primeiramente eu fiz composição e regência. Então, para você ver, todas essas informações fizeram com que eu tivesse talvez a bagagem e a vivência para, digamos assim, passear em vários segmentos da música, né? Digamos, na formação musical, nós temos a área de educação musical, que é para você ser professor de música. Temos a área de instrumento, que aí comporta todos os instrumentos, piano, violinos, inclusive a voz, que é considerado instrumento, embora humano. E temos a área de composição. Sim. Então, eu tive a oportunidade de passar por esses 3 segmentos, né, inicialmente na parte instrumental como piano, depois na faculdade fazendo composição e regência, e posteriormente na minha graduação em canto, que é onde realmente hoje eu atuo de forma mais aprofundada, porque eu me vejo mais cantor hoje do que pianista. Embora o piano é uma ferramenta que eu utilizo constantemente no meu trabalho com a área vocal. Pronto. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo dessa carreira? Aí, a gente tem desafio e tem realização. A sua maior realização, qual foi? Mas tem desafios, né? Eu sou ousada em dizer que a música no Brasil, a arte no Brasil, ela é pouco valorizada. Sim. Não é verdade? Você sabe que o artista ele não ganha o que merece. O verdadeiro artista, porque tem outras coisas que a gente pode, né? Enfim. Mas o verdadeiro artista ele não é reconhecido, né? Pelo que ele faz, pelo que ele produz, porque a música ela é modeladora de cultura e a cultura é modelada pela música, né? Esse ciclo. E aí eu sei que você enfrentou alguns desafios. Por favor, me ajude nessa questão e qual a maior realização? Eu espero que eu ainda não tenha uma maior realização, que ainda possa vir no futuro. Até hoje. Até hoje. Então, os desafios, Sim. Você pergunta no sentido como carreira artística ou como músico? Tanto a carreira artística como músico. Você sabe que eu arranho em algumas coisas. Para mim, o maior desafio foi aprender. Por quê? Porque na época que eu estudava, há poucos anos atrás, os professores batiam na gente. Né? Você pegava o piano, ia tocar e o piano vinha no dedo. Você ia tocar o violino, o arco vinha na cabeça. E para mim era um desafio sair de casa para chegar numa escola de música para estudar. Então, como pessoa ou como carreira, como você desejar. Eu quis traçar essa diferença, né, porque não necessariamente todas as pessoas que lidam com música, elas têm o objetivo de seguir uma carreira artística. Sim. Muitas vezes elas utilizam a música como autossatisfação, diletantismo,
alguns o termo utilizado como hobby. Sim. Né? Mas, como eu tenho contato com muitos alunos, Zé, que gostaria de estudar canto, mas não porque eu quero ser um cantor profissional. Eu quero apenas ter autossatisfação, reunir amigos e poder cantar de forma aceitável. Porém, existe aquele realmente profissional. Sim. Por isso que eu tentei fazer essa diferença. Então, eu posso trazer à tona as dificuldades que eu tive no início do processo. Não é? Eu diria que, desde criança, sobretudo a partir da adolescência, né, o ser humano ele já começa a pensar qual será a sua vocação no futuro, ou seja, qual é a profissão que ele realmente almeja seguir. E isso foi algo muito difícil porque, como você disse, existe aquelas pessoas que fazem música apenas por questão midiática ou então para ter retornos financeiros. E existe aquelas pessoas que têm a música como realmente a vocação das suas vidas. E quando você pensa no contexto de vocação da sua vida, você precisa ter muita ciência quando você adentra no universo artístico, de que você pode ser midiático ou não, Sim. né? Mas que você tem a consciência que aquele é o seu chamado. Sim. Né? E é um chamado que você, ao mesmo tempo, precisa ter consciência que pode render frutos, digamos, financeiros de estabilidade ou não. Isso. Né? Então, na minha fase criança-adolescência, sobretudo adolescência, eu acredito que os maiores desafios foram nesse sentido, porque eu via alguns membros da minha família, não, você tem que fazer engenharia química, você tem que fazer, não, porque você lá, quando você for adulto, você vai ter dinheiro, você vai ter estabilidade. E aí onde estava esse grande conflito? Atender a voz das pessoas, atender a voz do seu coração. Sim. Né? E atender a voz do coração, muitas vezes você precisa ter a consciência de que você poderá ter uma estabilidade ou não. E a carreira artística é uma carreira que não lhe dá essas certezas. Né? Então, eu acho que o maior desafio nesse sentido, antes, separando carreira, trazendo mais para uma questão humana, pessoal, seria isso. Né? Porque, normalmente, algumas, por exemplo, eu quero ser médico. Ele tem praticamente certeza de que ele vai ser bem sucedido, né? Com certeza. Na carreira profissional. Mas um artista nem sempre, um músico nem sempre, ele vai mais pela voz do coração dele. Porque ele não se vê fazendo nenhuma outra coisa a não ser música, mesmo que aquilo no futuro não lhe traga uma grande estabilidade. Então, assim, eu acho que o importante é trazer para as pessoas que querem seguir essa carreira, olhando para esse lado da vocação realmente, do coração, é de você estar bem com você mesmo. É de você não matar pessoas. Porque eu vejo pessoas que, por exemplo, eu sou um médico, mas vão trabalhar entediadas, loucas para sair do plantão. E elas estão, de alguma forma, sendo negligentes, até mesmo com a sua vocação, porque estão pensando apenas no financeiro. Né? Então, isso é algo crucial que eu acho que é importante as pessoas terem consciência. Siga a voz do seu coração, porque eu acho que o mais importante ao final da vida é você ser feliz. Sim. Porque quando você chega nos últimos dias de vida, você não vai ficar pensando o quanto você acumulou de riqueza, mas o que você fez em termos do seu chamado para você e para o bem comum. Sim. E você fazendo para o bem comum, aumenta seu estar conectado com a divindade, né? Sim. Ou seja, aquela certeza de que você começou e terminou o seu dia e você cumpriu a sua missão. Sim. E está bem com o seu coração, está bem com você. E, tentando resumir, agora, a questão dos desafios da carreira. Esse sim, quando eu já tinha essa total consciência e tinha um objetivo de não só ter uma autossatisfação pessoal em termos de vocação, mas de trazer uma identidade, de imprimir um trabalho que fosse diferente no contexto da sociedade. E aí a constante busca, primeiramente, da sua identidade, e depois de você levar essa identidade artística para as pessoas, de forma que elas percebam que é algo diferente. E que vale a pena elas, digamos, apreciarem. Sim. Então, graças a Deus, no nosso estado, Sergipe, da nossa cidade Aracaju, com todas as adversidades, tem feito a diferença. Voltadas, graças a Deus, um caminho que eu consegui construir do reconhecimento. Eu acho que esse é o mais importante. Sim.
Sim. Mais do que você ter uma estabilidade financeira, mas você ser reconhecido. Reconhecido como músico. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Vou fazer uma pergunta ao nosso psicólogo, David. Como a música influencia as emoções e o estado de espírito das pessoas? Normalmente, quando a gente não tá bem, certo? Eu não vou Sim. generalizar, porque não são todas as pessoas que fazem isso. Mas, normalmente, quando algumas pessoas não estão bem, o que é que elas fazem? Elas colocam o fone de ouvido delas, entram dentro do quarto e vai escutar a música delas, porque a música tem esse poder de fazer com que a gente reflita sobre, Sim. que a gente, sabe, trazer a gente para dentro do nosso próprio mundo, para dentro dos nossos próprios pensamentos Sim. e, consequentemente, causar também um bem-estar na gente. Sim, sim. A música, ela influencia. Se você está feliz, a música ela tem um ritmo, tem uma alegria. Isso. Se você está triste, a música ela reflete. E o ideal seria, se você está feliz, bota uma música equilibrada, para essa alegria não tá demais, né? E se você está triste, bota uma música feliz, para que, né, as suas emoções elas se fiquem ali balanceadas, né? Então. Você vai falar? É que, infelizmente, não é muito isso que a gente vê as pessoas fazerem, né? Sim. Porque se elas estão tristes, elas vão pegar as músicas que sejam mais tristes possíveis para... Verdade. não é exatamente para alimentar aquela tristeza que elas estão Para sentindo. externar. Isso, é para externar, exatamente. É interessante porque, veja, você falou, né? Você buscar o oposto, Equilíbrio. né? Uhum. Mas isso existe, de Sim. fato existe, desde que você esteja com aquela intenção. Né? Eu quero sair desse padrão ou talvez maquiar Sim. um estado psicológico, né? Muitas pessoas, não, vou fazer... É que nem o seguinte, eu estou com um problema, eu vou beber. Sim. Você não está resolvendo o problema. Você vai fazer um estado alterado de consciência, mas que não vai, de fato, resolver sua questão. Então, assim, comigo acontece não que eu busque músicas que me deixem mais depressivos. Algo que faça com que eu consiga fazer essa conexão e entender o porquê que eu estou naquela situação e, de certa forma, encontrar as soluções para isso. Sim. Então, muitas vezes, uma música que tem, talvez, uma roupagem entristecida, não quer dizer que vai lhe levar você a ficar mais depressivo. Isso. Pode ser um fato de você, uma ferramenta de você encontrar, talvez, a solução para aquele momento triste que você esteja vivendo e encontrar, inclusive, a beleza, encontrar, inclusive, a solução, Sim. né, dentro daquele contexto de estado seu momentâneo, né? É bem interessante, porque as pessoas tentam, às vezes, buscar o oposto. Por isso que eu dei o exemplo Sim. da questão da bebida, da droga, né? Para eu ficar bem, eu tenho que me drogar. Será que realmente é isso? Não. Você pode, talvez, até entrar em contato com alguma situação que traga, uma lembrança que traga tristeza, mas que, através disso, você consiga encontrar, né, a chave daquele problema. Então, a música tem essa dualidade, né? Sim. Zeke, quais foram as suas influências musicais? Mais ou menos eu sei, mas ok. E como você se descreve assim com relação ao seu estilo musical? Certo. Eu vou falar primeiramente da questão de como eu me descrevo para poder depois falar dessas influências, que eu acho que vai ser mais fácil de compreender. Hoje eu me considero, veja só, eu falando, né, que eu comecei, né, com a música contato na igreja. Né? Uhum. Então, a música religiosa é muito forte na minha formação. Depois eu tive um contato quando eu fui para o conservatório, com a música clássica. Então já é outro universo, né? E depois, quando eu fui para a faculdade, eu tive contato com o ambiente operístico, que já é outro universo. Né? E daí depois, através das experiências como professor, a necessidade de ter contato com outros ritmos, como jazz, soul, blues e tudo mais, a música popular, sobretudo, né? De raiz e até mesmo as mais atualizadas. Embora eu não consiga acompanhar muitas atualizadas, porque é uma questão assim, né? Hoje é uma coisa, amanhã já tem que ser outra, né? Então, a gente precisa de um tempo, pelo menos, para entender o que é aquela tendência. Mas hoje, infelizmente, as músicas,
a questão da mídia trata a arte de forma muito descartável, né? Sim. Hoje, amanhã, isso já não presta, já tem que ser outra coisa. Então, isso às vezes não dá tempo, inclusive, de você entender um padrão de construção de estilo, de época, porque as coisas são muito Voláteis, né? Líquidas, muito né? líquidas. Então, tem essa questão. Mas estamos aí, né? A gente tem que, de qualquer forma, se adaptar a essa realidade. Embora, como foi falado, né, tudo é muito cíclico. Sim. Assim como, por exemplo, os vinis estão voltando agora. E eu Quem imaginava? E eu estou assim, então, na minha início, minha fase adulta, as pessoas começaram a entregar, vendiam, então botar até para ser descartável no lixo Sim. os CDs. É. Porque hoje ninguém estava mais usando CD, que incrível, né? Então, assim, hoje os vinis estão voltando. Então, eu disse, eu preciso ter uma vitrola na minha casa. E, de fato, se você for olhar no contexto técnico, a sonoridade do vinil Incomparável. é incomparável porque você pode ter não a pureza, mas você tem os harmônicos que foram perdidos quando você foi para a era digital. Né? Então, é tudo uma questão Perdeu de... muito. É uma questão, às vezes, a gente muito. pode ver que é uma questão de você se acostumar àquele padrão. Então, por exemplo, naquela época a gente não via o ruído. Sim. A gente passou a ouvir o ruído quando começou a ouvir o CD. CD. Tem ruído. Mas por que você não via naquela época? Exatamente porque sua mentalidade, seu ouvido não estava propício a fazer esse tipo de diferença. Sim. Mas aí estão voltando. Meu Deus, eu me perdi no que eu ia falar. Qual o seu estilo? Pronto. Isso. Por isso que é Eu bom um sou apresentador. assim, então, eu me considero um crossover, porque, e eu vou falar para vocês o que seria um cantor crossover, é um cantor que ele passeia nos diversos estilos, Sim. nos diversos gêneros musicais. Então, pelo fato, como eu fiz essa descrição, comecei na igreja, depois música clássica, música erudita e música popular, então isso me deu essa possibilidade de, nas minhas performances, fazer essa transição de um estilo para outro e não me definindo exatamente, eu sou um cantor de clássico, eu sou um cantor gospel, enfim. Sim. Sou um cantor popular unicamente de samba. Então, eu gosto muito de passear por todos esses gêneros, porém, claro que dentro disso, tendo a minha identidade, né, como artista. Sim. E, ao mesmo tempo, tentando mergulhar dentro do contexto interpretativo de cada um desses gêneros. Porque você, por exemplo, você não vai tocar Beethoven igual a Bach, Não pode. nem igual a Mozart. Não pode. Então, tem essas diferenças. Então, quando você sai, digamos, vou cantar um blues, Não aí vai já vou para um cantar jazz, eu tenho que entender com essa transição, e depois eu vou para um samba. Então, cada estilo tem as suas nuances interpretativas. Sim. Então, para você ser um cantor crossover, você precisa Estudar todas essas diferenças para que você não suje, você não traga o que não é de cada um para outro. Você respeitar. É sobre isso que a gente fala. Por que a gente fala que não é valorizado o verdadeiro artista no Brasil? Porque a pessoa está cantando samba como se estivesse cantando forró. Ela está cantando pagode como se estivesse cantando jazz. Ela não sabe o que está fazendo. Ela não Agora sabe. você foi... Mas é real, Pagode pra Zé. jazz. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo, entendeu? Você Ela ouve... pegou pesado. Não, né? mas é real. Você Mas é isso você mesmo. ouve as coisas e você diz assim, meu Deus, a pessoa tem certeza que está fazendo certo. E acha que todo mundo... Meu pai era um grande músico, não só para mim, mas para muita gente, né? E ele dizia, é triste o sábio no meio do tolo. Ele disse, porque todo mundo está aplaudindo e você diz, como é que eu bato palma nisso? Se o mundo está aplaudindo uma coisa que está errado, não sabe nem o que está fazendo. 3x4, ele está fazendo 4x4. Minha gente, não é assim que funciona, né? Então, é muito complicado. Então, o artista que conhece, que estuda, deveria ser valorizado. Né? O professor que se especializa, ele precisa ser valorizado, né? E o podcast está aqui para ajudar, para reivindicar esse tipo de apoio. Gente, por favor, vamos valorizar quem realmente sabe. Porque senão fica cego guiando cego e o buraco tá gigante. Entendeu? David, pode explicar a relação entre a música e a memória? Como a música pode ajudar a recuperar as memórias?
Tem um caso que ele é muito famoso, eu não sei se vocês já viram sobre esse caso, que é de um rapaz que ele teve um ataque dentro de um avião. Tipo, várias pessoas se locomoveram para tentar parar ele, para tentar acalmar ele, e de forma alguma ele se acalmava, até que a esposa dele pegou, começou a tocar a música no celular, e de repente ele Se acalmou. se acalmou. Porque o nosso a música tem esse poder de, sabe, trazer lembranças pra gente, porque Dopamina, né? isso, exatamente, entendeu? Então, eu acho que nessa parte da memória, a música tem esse poder de nos acalmar, certo? Em Sim. situações em que traz grande estresse, em uma situação como essa que eu falei, que é de uma deficiência, né? De um problema mental que a pessoa trazia ali. E é isso. Além do que, David, eu lembrei aqui agora Ah, que as pessoas que têm Alzheimer, uhum, não é? Elas às vezes esquecem tudo. Mas aquela música ela consegue lembrar. uhum. E na terapia até aconselhável que ela ouça a música para poder voltar à sua memória, né? Aquele tempo. A música é fantástica. Na verdade, as artes. 30 minutos, é? Não, mas eu vou falar. Para o povo saber que você. Não, eu corto, não se preocupe, não. Vamos lá. Mais 30 já? 27. Vixe, meu Nossa. Deus. Um instante. Você tem algum conselho, Zeke, para as pessoas que querem escolher estudar um instrumento? Os pais normalmente chegam assim: eu quero que meu filho estude clarinete. Aí você diz assim: seu filho quer, mas é meu sonho. Então, Então, o grande erro está em a gente tentar imprimir os nossos desejos, né? Projetar os nossos desejos nas pessoas. As pessoas são singulares, cada um já vem com uma carga de informação que, claro, ela absorve muita coisa no seu convívio familiar, né, desde cedo, mas eu creio que todo ser humano já vem com uma carga de singularidade, né? E que ela apenas ao longo da sua vida ela vai tendo mais liberdade para poder expressar, sim. né? Então, interessante quando você falou isso, que embora eu não tive esse tipo de problema na minha construção artística, mas eu que, quando eu disse a você que eu vi, né, a minha inspiração como um pianista foi o Richard Clayderman, Sim. e a minha inspiração como cantor foi o Gessé. E foi uma situação única e pessoal, que eu estava sozinho assistindo o jornal, eu acho que foi o jornal Hoje, e no meio do jornal passou uma reportagem sobre o Gessé, e eu vi ele cantando Porto Solidão. Eu estava sozinho na sala, eu parei na frente da TV, cheguei perto e fiquei apreciando aquela voz, né, formidável. E depois que ele terminou de cantar, eu disse para mim: eu quero ser cantor, né? Então, assim, para você ver que, claro que o ambiente externo nos influencia, Sim. mas não é ele que determina, ou seja, que decide por você. Sim. Você pode muitas vezes até levar, digamos assim, uma escolha de outras pessoas, mas em algum momento da sua vida, né, você vai entender se aquilo realmente é para você ou não. E quando se trata da questão da escolha de instrumento, é importante que se respeite, inclusive, a estrutura física da pessoa. Sim. Ou seja, algumas crianças têm mãos grandes, naturalmente, então ela vai ter facilidade para piano, né? Para alguns outros Violoncelo, instrumentos. para um baixo. Tá entendendo? Então, tem alguns tipos de instrumentos que são mais adaptados à estrutura física da pessoa. E o que também não limita, não é? Porque nada na vida é limitante, né? Se ela Embora isso também seja um ponto de desafio, né? Porque tem pessoas que tem tudo desfavorável, mas se desafia. e dentro delas é aquilo que elas querem. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nada pode ser ditado de forma externa. Então, independente se você tem a estrutura física propícia a isso ou não, o importante é você ouvir, voltando para aquela ideia da voz do seu coração, né? E se aquilo vai ser um desafio difícil ou não para você, independente disso, você vai conseguir alcançar. Sim. Porque o seu desejo fala mais alto do que qualquer coisa. Maravilha. David, como diferente
gêneros musicais influenciam o humor e a energia das pessoas? Como a gente falou anteriormente, numa das primeiras perguntas que você fez, tipo, normalmente, vamos dizer assim, se uma pessoa tá com raiva, sei lá, ela vai escutar rock. Mas essa pergunta já ela é ao contrário, viu, David? Porque ela Ah. fala assim, a música agora vai influenciar o humor. Não é o Aham. humor agora Ah. influenciando a escolha. Sim, Entendeu? entendi. Eu tô aqui, tô ouvindo um pancadão, mas eu não suporto o pancadão. Entendeu? É nessa ideia. Eu entendi. Nesse caso, então, vamos supor que a pessoa está no dia dela, tranquila, e, sei lá, ela começa a escutar Celine Dion. Sim. E ao escutar Celine Dion, de repente vem